Bom dia, alunos do Instituto Cristo Rei, aqui é a professora Ioná, meus alunos do 7º ano, vamos hoje fazer uma revisão do capítulo 4, que fala das reformas religiosas, a aula hoje é do dia 27 de maio. Essa revisão é para que vocês possam ter o suporte para responder às atividades do livro didático da página 66, questão 4 e 5, ok? Bom dia a todos, vamos lá. Então, meus queridos alunos, nós vamos conhecer um pouquinho mais aí de João Calvino e a teoria de predestinação absoluta. Então, vejam bem, o francês João Calvino, ao lançar a teoria da predestinação absoluta, segundo seu argumento, os homens não tinham capacidade alguma para interferir na ação que determinava a salvação ou a sua condenação eterna. Na condição de criaturas de Deus, os homens eram lançados a cada um desses destinos. Haja vistas que tais destinos eram traçados antes mesmo de nascer e não havia nada a fazer contra a decisão tomada pelo Criador. Essa era a visão teórica da predestinação absoluta de João Calvino. Segundo essa mesma teoria, uma pessoa abençoada pelo favor divino seria reconhecida pelas suas virtudes, que ela preservaria em seu cotidiano. E uma dessas virtudes era o trabalho constante, a sobriedade, a ordem e a vida simples. Seriam alguns dos indícios do favor divino. Do ponto de vista econômico, tal argumento acabou incentivando muitos burgueses a trabalharem arduamente e, de tal modo, acumularem capitais para a realização de outros empreendimentos. Para alguns críticos do humanismo, a teoria da predestinação absoluta de João Calvino desconsidera a autonomia que o homem tem em construir e modificar seus caminhos, ou seja, o homem pode perfeitamente ser capaz de usar a razão para mudar o rumo da sua vida e que seu destino não pode ser predestinado. Ainda hoje, a teoria calvinista fundamenta várias discussões de natureza religiosa e justifica a criação de várias igrejas cristãs. Para falar de Martinho Lutero, não esqueçamos que Lutero ele era monge da Igreja Católica, ele foi responsável por uma revolução religiosa, que começou na Alemanha, subjugando o poder do papado católico, o poder de Roma e modificando para sempre o caminho religioso e espiritual da sociedade. Martinho Lutero, ao regressar à Alemanha, as crises de consciência de Martinho Lutero se agravaram. Martinho, escrevendo suas 95 teses, essas escrituras foram divulgadas em toda a região rapidamente e até hoje elas são a base do protestantismo. Lutero pregava a salvação como base do amor a Cristo, no verdadeiro arrependimento dos pecados e na compaixão, e desafiava doutrinas papais, dizendo que apenas as escrituras eram capazes de mostrar a verdade e salvar alguém. Temos também o João Calvino, como nós já vimos lá no primeiro slide. João Calvino nasce em 1509 em Noyon, na França. Ele era grande admirador da cultura e dos filósofos gregos. Estudou filosofia, teologia, direito, defensor das teorias humanistas. Calvino passou a combater o poder centralizador da Igreja Católica, o que o levou a uma intensa perseguição do clero contra as suas teorias. Não esqueçamos que a França era extremamente católica. A França ligada à sede do poder católico, o que fazia com que a religião lá estivesse impregnada na sociedade. Então, eles perseguiram Calvino, ele se muda para a cidade de Basileia, na Suíça, no ano de 1522, onde iniciou a disseminação de suas ideias religiosas. E não esqueçam que Calvino também
ele era aluno de Martinho Lutero, tá? Temos também a Rainha Elizabeth I. Sobre o seu reinado, a Inglaterra se tornou a maior potência econômica, política e cultural da Europa, sendo por isso o período do seu reinado conhecido como a Era de Ouro inglesa. Rainha Elizabeth I, nascida em 7 de setembro de 1533, em Glenveagh, era filha de Ana Bolena e de Henrique VIII, o rei das 6 esposas. Elizabeth I ficou conhecida como Isabel, a Rainha Virgem, e coube a ela, Rainha Elizabeth, a organização da religião anglicana segundo a doutrina de Lutero. Queridos alunos, para dar suporte aí para vocês, vamos conhecer aí algumas palavras usadas no período da reforma religiosa. Nós temos a usura. O que significava isso? Os burgueses e artesãos pegavam dinheiro emprestado para que tivessem meios para atender suas demandas produtivas. Em muitos casos, o credor recebia uma bonificação extra, que consistia no pagamento de juros proporcionais ao valor e ao tempo de empréstimo desse dinheiro. Tal costume, conhecido pelo nome de usura, foi veementemente condenado pelos clérigos católicos, pois para tais, a prática de usura era uma atividade desonesta, pois o credor, que emprestava o dinheiro, tinha ganho sem trabalho e lucrava com o passar do tempo. Aos olhos da igreja, o tempo não poderia ser utilizado com finalidades particulares, pois ele só poderia ser manuseado por Deus. Mais uma vez, os preceitos morais e religiosos limitavam o desenrolado comércio da Idade Média. Temos também a heresia. A heresia acontece quando qualquer indivíduo ou grupo resolve ir contra uma religião, em especial aquelas que são muito rígidas. A heresia surgiu com a Igreja Católica no século XVIII, em especial no período da Idade Média, quando ela começou a sentir-se ameaçada por pessoas que criticavam seus dogmas e seus ensinamentos, como Martinho Lutero, João Calvino e outros. A Inquisição, ela é uma averiguação metódica e rigorosa. Era um tribunal eclesiástico instituído pela Igreja Católica, que no começo do século XIII, com o fim de investigar e julgar sumariamente pretensos hereges e feiticeiros acusados de crime contra a fé católica do Santo Ofício, os condenados eram enviados ao Estado para serem sentenciados, tá? A Inquisição foi uma instituição criada no final da Alta Idade Média pela Igreja Católica Apostólica Romana na França, para identificar e julgar aqueles considerados uma ameaça às suas doutrinas. Doutrinas, um conjunto de leis. Os que eram condenados cumpriam penas que podiam variar desde uma prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde eram queimados vivos em praça pública. Já falamos também aí sobre o Concílio de Trento, tá? Que foi uma reação da Igreja Católica à reforma protestante iniciada por Martinho Lutero na primeira metade do século XVI. Com o crescimento do protestantismo na Europa, a Igreja Católica buscou uma reação que ficou conhecida historicamente contra a Contra-Reforma. Dentro desse contexto, o Concílio de Trento buscou condenar as novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé católica. Foi criado também a Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas, e era uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados por Lopes de Loyola, conhecido posteriormente como Inácio de Loyola, e a congregação foi reconhecida por uma bula papal em 1540. A Companhia de Jesus foi criada com a finalidade de combater os movimentos protestantes por toda a Europa e fora da Europa também, e tinha como lema para a maior glória de Deus, tinha como prioridade a atividade missionária e a educação religiosa,
fato que os levou a influenciar até mesmo as Índias e o Extremo Oriente. Atualmente, eles contam com mais de 24 mil membros em 120 países, a Companhia de Jesus. Então, meus queridos alunos, agora é a hora da atividade. Peguem o livro didático de vocês, na página 66, respondam a questão 4 e 5 do livro. Essa revisão ela serve como base, como suporte para que vocês possam aí responder às atividades do livro. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, no particular da tia Onar pelo Zap, ok? Beijo, bom dia para todos.